professores e professoras presentes no 4º encontro cearense dos professores de filosofia. Convido a todos a se sentarem na plateia e a gente vai dar início ao lançamento dos livros, tá certo? Aí eu convido para compor a mesa o professor John Aquino, convido o professor Santiago, convido a professora Cristiane Marinho, aí eu convido a compor o último autor, o professor Alex. Os professores farão uma breve exposição sobre os livros, né, sobre o conteúdo, iniciando com o professor Alex. Bom, gente, boa noite a todos, a todas, a todos, né? O meu nome é Alex, para quem não me conhece, e nós estamos hoje com uma grande satisfação de estar aqui com os nossos pares, nossos amigos, colegas, nossas referências, que muitos de vocês também foram nossas referências inscritas do nosso livro, né, meu e da Cristiane Marinho, intitulado História do Ensino de Filosofia no Ceará. Esse livro ele surge de um projeto que a Cristiane já tinha há um longo tempo, né? Hoje ela usou um termo na nossa comunicação, que ela usou o termo de paixão, que ela realmente é uma apaixonada pelo ensino de filosofia, pela história, pela educação. E ela tinha esse projeto, e aí depois eu a conheci e entrei dentro desse barco, né? Ficou um pouco mais pesado, mas conseguimos chegar longe, né, Cristiane? E ele é um livro construído de forma bem didática. Nós trabalhamos com uma linha histórica, né, desde um surgimento, né, com a vinda da igreja ao Ceará e toda a investida, né, no sentido mesmo do ensino. E desde esse momento, né, como o ensino de filosofia se deu no estado do Ceará. O livro ele teve como base, né, inicial uma outra obra de uma filósofa cearense, que é a professora Adísia Sá, uma jornalista que muitos de vocês também devem conhecer. Ela teve uma obra lançada na década de 70, 1972, onde ela fez uma coletânea de textos com alunos delas, muitos deles seminaristas, e a partir dele nós escrevemos a nossa obra, e de lá para cá tentamos fazer, na verdade, construímos algo que consideramos ser bem novo. Nós não vimos, né, trabalho do mesmo tipo, e ao mesmo tempo tentar apresentar com outras informações e outros dados todas aquelas informações que a Adísia Sá ela colocou no livro. Nós temos alguns prefácios, um escrito pela própria professora Adísia, né? Um escrito pela professora Dulcinea Loureiro, que está ali, que é uma das referências, né? Escrevíamos pensando nela e não sabíamos quem era ela, e depois conhecemos, é aquela pessoa ali. E também com o prefácio do professor Ayrton de Farias, um historiador que muitos de nós conhecemos devido à sua obra, né, conhecida, que é a História do Ceará. Então foi muito esforço, muito carinho, muito amor e muito cuidado, no intuito de fortalecer o ensino de filosofia no Ceará e no Brasil, né, buscando mostrar subsídios, né, para que possamos pensar criticamente o nosso presente, né. Então tem muitas informações aqui que tanto nós que estudamos filosofia ou ensino de filosofia, mas também quem estuda educação, acredito que encontrará muita coisa nesse livro, porque nós fizemos um longo trabalho, não foi, Cristiane?
desde nas bibliotecas, nos arquivos, na biblioteca no Recife, em outros estados, procurando pessoas, conversando com pessoas, escavucando. Nós chegamos até na sua completude, porque é realmente o primeiro passo, que a gente ela vai falar mais sobre isso. Mas é isso, então assim, acredito que para os pesquisadores da área é uma obra muito importante, né, que é isso. E aqui na capa é uma foto de uma fotografia retirada por uma artista plástica, a Fernanda, não é isso? Fernanda Meirelles, onde ela coloca assim: por tudo que vamos contar aos que estão por vir. Não é nossa essa frase é dela, né? E eu acho que é isso, né? Esperamos ter contribuído com a comunidade, com a nossa obra, e quem tiver interesse, a gente está com algumas unidades aqui, né? E é isso, é o momento da gente celebrar, né? E esse é o primeiro momento que nós estamos compartilhando isso com os nossos colegas, por isso esse momento também é um momento muito importante de alegria para nós. Obrigado. Boa noite, sou a Cristiane Marinho. Tenho a alegria de estar aqui junto a vários ex-alunos, sempre uma grata satisfação, né, de ver todos esses ex-alunos. O Alex pediu que eu falasse um pouco mais desse livro, mas é rápido. Eu queria só acrescentar que esse livro ele é o primeiro de um projeto mais longo, né? A gente pretende seguir nessa pesquisa, escrevendo outros livros com determinadas temáticas, mas sempre relacionada à história do ensino no Ceará. Os grupos que tiveram, que ainda existe, né? Desde o Rocha Lima até o podcast do Perdidos na Paralaxe, né? Que são diferenças de tempo, de formas de pensar, de ensinar, de pensar a filosofia, né? Um outro número falando sobre as filósofas no Ceará. Enfim, é um projeto longo, né? E que, na nossa percepção também, é uma proposta decolonial, na medida em que a gente se volta para a nossa própria história, né? Então, é isso. Com relação a esse outro livro, que é Processo de Subjetivação, Governamentalidade Neoliberal e Resistência, uma leitura a partir de Michel Foucault e Judith Butler, ele é fruto do meu segundo doutorado, um doutorado em filosofia na UFG, e que na época ele foi a melhor tese, né, daquela época, e foi indicado ao prêmio CAPES, né? Não ganhei, obviamente. Mas assim, a indicação já foi uma grande alegria, não uma alegria somente pessoal, mas uma alegria por também estar representando o Ceará, né? Como vocês já podem perceber, eu sou louca pelo Ceará, né? Então eu também acho importante isso. Diversamente do livro que escrevi junto com o Alex, tem uma pegada mais conceitual, né? Onde eu trabalho a Butler e o Foucault, numa perspectiva de buscar compreender como é que a Butler, a partir do Foucault, leva adiante determinados conceitos, né, para compreender melhor as transformações, né, da própria realidade e como esses conceitos eles vão sendo atualizados, né, a partir do próprio referencial teórico da Butler. É um livro que eu gosto muito, acho que ele é muito importante, porque ele tem esse atravessamento das questões da subjetivação, do neoliberalismo e de como é possível, dentro da perspectiva desses dois filósofos, né, desenvolver uma forma de resistência a essas relações de poder que permeiam tanto os processos de subjetivação quanto o capitalismo neoliberal. Obrigada.
boa noite pessoal. Me chamo Santiago Pontes, sou professor de filosofia da rede, lá no município de Granja. Estou aqui hoje com minha terceira obra poética, Concha Marinha, certo? A escolha desse título se dá de maneira muito simbólica. Sou de uma cidade chamada Camusim, que fica aqui pertinho, a 2 horas de viagem. Visita Camusim, é massa. E essa escolha ela se dá, né, numa espécie de série. Meu primeiro livro de poesia se chamava Homem do Mar, se chama Homem do Mar. O segundo se chama Oceano de Mim. E aí dessa vez eu optei por Concha Marinha. As conchas, que geralmente a gente encontra na praia, elas são uma espécie de carapaça, né, de um escudo que os moluscos dedicam a vida inteira a produzir. Só que o problema é que eles dedicam a vida inteira a produzir e depois que a concha está pronta, eles morrem em pouquíssimo tempo. E aí a concha, as conchas ficam espalhadas na areia da praia. E aí eu percebi que trabalho de filósofo, trabalho de escritor, trabalho de poeta é meio que o trabalho do molusco. A gente dedica a nossa vida inteira a produzir uma série de coisas, a produzir conhecimento, a produzir referências. E chega um momento em que essa nossa concha ela vai ficar espalhada na areia do mar. Até que um dia vai chegar alguém, seja de passeio, seja de maneira permanente, e vai transformar essa nossa concha em outra coisa. Vai transformar a concha num acessório, vai transformar a concha numa peça de decoração, vai transformar a concha naquilo que a sua criatividade lhe permitir. Então faço basicamente uma espécie de comparação entre nosso trabalho e essa concha. Esse livro ele tem 2 partes, ele traz uma primeira parte com poemas e traz uma segunda parte com os contos. Eu não sei se aqui existe uma filosofia poética ou uma poesia filosófica, mas quem já leu diz que passa mais ou menos essa mensagem. Em um dos contos que eu gosto muito, e eu direciono esses contos basicamente para o público infanto-juvenil, que é o que eu tenho mais contato, em um desses contos eu trago um capítulo que se intitula O que é filosofia? Nesse conto, o personagem João, ele está passando por um dilema na 3ª série do ensino médio. O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí ele se depara com 2 opções. A primeira opção é seguir a carreira de marinheiro, porque afinal de contas, toda a sua família, a família de seu pai, trabalha na marinha. E a segunda opção é seguir a influência de um professor de filosofia recém-chegado na sua escola. E aí, nesse conto, eu trabalho todo esse caminho que o jovem João percorre, aí eu já vou dar o spoiler, né? Até escolher a filosofia. Inclusive hoje, lá no nosso minicurso, a gente fez um exercício de pensar por que a gente escolheu filosofia, né? Porque percebam que nós estamos aqui hoje porque há algum tempo a gente fez essa escolha. Então, esse livrinho, ele tenta trabalhar essas e outras temáticas, a temática do amor, do desamor, da felicidade, da infelicidade, né? E traz esses contos que geram uma reflexão dentro dessa linguagem poética, certo? Quem quiser adquirir depois, também tenho ali uns 7 exemplares, estou à disposição. Obrigado, gente, é isso. Pessoal, boa noite, galera. Era só ela. Eu já me apresentei de novo para dúvida. Meu nome é João, professor de filosofia do FCE, tenho apresentado Pipoca, aqui pertinho. E eu me inscrevi para lançar 2 livros, né? Um físico e o outro metafísico.
Eu vou falar primeiro aqui do físico, que é o normatividade e historicidade da liberdade na filosofia de Hegel, que foi o resultado da minha dissertação de mestrado. E eu abordo nesse livro o que é que o Hegel, no primeiro capítulo, o que o Hegel entende por liberdade. Na verdade, por que eu fui trabalhar o conceito de liberdade, né? Sempre me incomodou quando alguém justificava as piores barbaridades dizendo que ele podia fazer o que quisesse porque ele era livre. Então, desde jovem, eu ficava me perguntando, rapaz, a liberdade deve ser uma coisa muito ruim, né? Porque justifica as piores coisas. E uma das coisas que me marcou bastante quando eu escutei isso foi porque foram duas coisas. Primeiro, na periferia ninguém respeita a lei de silêncio, né? Então, um barulho muito grande, a vizinhança denunciou, né? Uma pessoa que estava passando o limite e o cara simplesmente justificou, ameaçando todo mundo dizendo que a casa dele fazer o que queria porque ele era livre. Isso já me deixou chocado, né? Já pivete. A outra foi que um senhor lá perto de casa, ele agrediu a esposa e quando ele foi questionado, ele disse que era livre para fazer o que queria. E desde jovem eu ficava perguntando, a liberdade é só uma coisa muito ruim, porque elas nos permitem fazer esse tipo de coisa, né? Só que quando eu encontrei Hegel, né? Eu encontrei Jesus, depois encontrei quando eu encontrei a palavra do Espírito Absoluto, lá na filosofia do direito, né? Em direito em Hegel, não, a escolha é minha, mas direito, com D maiúsculo em Hegel, é espírito objetivo, né? Que é a liberdade coletiva, né? O uso, ter escolhido a palavra direito tem um motivo contextual, né? Ele estava numa querela política lá na época, né? E, então, o Hegel explica a liberdade de um jeito que me fez entender que a liberdade é muito mais do que fazer o que se quer. E ele fala dos tipos, dos graus de liberdade. Só dar um exemplo, até eu dei hoje no mini curso, né? O Hegel fala que escolher é uma forma de liberdade muito pobre. Isso eu acho um raciocínio muito massa, porque o Hegel fala o seguinte: quando você chega no supermercado, você tem várias opções, porém, você só tem a opção de escolher as opções que foram disponibilizadas para você. Você não tem opção de escolher outras opções. Você não escolheu as opções. Eu achei isso muito louco. Ele, olha, você não escolhe as opções, significa que a sua liberdade é limitada pelas opções que foram disponibilizadas pelos outros. Então, Hegel diz, a liberdade, escolha uma concepção liberal de liberdade. É um tipo de liberdade muito frágil, muito fraco, muito pobre. Então, Hegel vai falando de graus de liberdade. No meu primeiro capítulo eu falo sobre isso, né, de graus de liberdade. Mas o que eu tenho que ter normatividade? Porque o Hegel vai dizer que para viver em sociedade, garantir a liberdade de todos, né, que é importante, nós precisamos criar normas e instituições que vão mediar as relações entre nós. E o Hegel fala uma coisa que eu acho muito interessante. Quem tem raiva de regra são as pessoas arbitrárias, né? A arbitrariedade é fazer o que quer, independente do que se vai afetar ou não o outro. A regra, vai dizer o Hegel, ela não limita a liberdade de ninguém, ela limita a arbitrariedade dos outros, né? Por exemplo, a lei do silêncio, ela serve para limitar o arbítrio de um cara que quer botar o Erwin Safadão meia-noite, enquanto o vizinho tem uma bebê. Quem tem uma bebê sabe que quando ela dorme é um momento muito importante da vida do casal, né? Você não quer que o cara faça... Não, mas não é nesse sentido, não faça zoado. Então, quando o cara está usando o seu arbítrio para botar o som na voz altura, ele está ferindo a liberdade dos outros de ter o seu bebê dormindo naquela hora. Então, eu acho isso muito massa quando o Hegel fala desse caráter libertador da regra. E só as pessoas arbitrárias têm raiva da regra. E eu vi isso no dia a dia. Você vê pessoas que não querem cumprir o que as normas que são estabelecidas, mesmo dentro de uma coletividade. Essas pessoas geralmente são arbitrárias. Elas fazem o que querem e não aquilo que é conforme ao todo, né? Aí no capítulo 3 eu tento trabalhar uma questão que é política, né? Que sempre perguntou os hegelianos, né? Que o que diabo é que o Hegel é politicamente? Um revolucionário, um conservador ou um reformista? Porque, por exemplo, a primeira biografia do Hegel diz que o Hegel é um reacionário. É uma sacanagem, né? O Marx e o Engels consideram o Hegel um conservador. E o Marcuse coloca o Hegel quase como um revolucionário. Então, rapaz, esse cara é o quê, né?
O Hegel diz que os grandes homens condenam os outros a explicá-lo, né? E isso aplica-se a ele, é negativo querer saber o que ele é. E eu defendo aqui que o Hegel, na verdade, é um reformista, né? Ele é um cara, seria um cara no espectro político da esquerda moderada. Segundo o professor Manfredo Araújo, né, que estava na minha banca, que eu já vou citar muito sobre esse livro, ele diz que esse meu capítulo 3 é o que fez ele recomendar o livro a ser publicado. Então foi a recomendação do professor Manfredo publicar meu livro, né, publicar minha dissertação. Só que eu falei, eu só publico se eu fizer o prefácio. Então, se você não quer comprar o livro pelo que esse Helles Mortal escreveu, comprem o livro. Comprem o livro pelo prefácio do Manfredo. Esse livro aqui é inédito, esse texto do Manfredo, o prefácio é inédito, tá certo? Não tem canteio, porque eu não disponibilizei canteio para as pessoas comprarem. E deu certo, só tem 3 livros sobrando aqui, tá certo? E o prefácio é do Manfredo Araújo, um prefácio com 3 livros. A orelha é do pessoal que ligado que era meu pai lá na UES, do professor Gadana, a gente foi matar ali Itapoca no Ciclo Santa Vitária. E por fim, o e-book que a gente lançou, eu, o camarada Pedro, cadê o camarada Pedro? Camarada Pedro, o Átila, que está lá no Piauí agora, dando aula, e o outro era o Matheus Uchoa, que agora é professor da UES, né? A gente se reuniu para escrever artigos junto com outras pessoas, inclusive a Débora Fofano e a Raquel publicaram um capítulo, né? Para a gente refletir sobre várias temáticas de um ponto de vista pessoal, sem ser a gente fazer um conceito de liberdade na obra, de autor X, a gente falar por nós mesmos, né? Pensar em primeira pessoa, que é uma coisa que nos proíbe tanto, né? Então a gente escreveu um livro chamado Ensaios de Filosofia Brasileira, o prefácio do professor Crisóstomo, o pós-fácio do professor Rui, e são vários capítulos abordando os mais diversos temas. Eu escrevo sobre o reflexo do liberalismo conservador no Brasil, né? Mostrando como o Visconde de Cairu foi bater no cara que defende a venda de rins para comprar um PlayStation 5, né? E o camarada Pedro escreveu sobre Aristóteles e Glauber Rocha. As meninas, a Débora e a Raquel, entrevistaram filósofos aqui de Ceará, falaram sobre mulheres filósofas, muito massa o levantamento que elas fizeram. Aí o Átila falou se pode o colonizado filosofar. Então tem um que vai falar sobre é possível filosofar enquanto vai à casa. É muito bom, porque são textos. O outro falou sobre a torcida de futebol e neoliberalismo. São textos muito interessantes, né? E eu acho hoje que são esses textos que merecem ser lidos. Tipo esse livro aqui do professor Santiago, eu achei muito massa a reflexão que ele fez sobre a concha, né? Eu acho que é nesses momentos que a gente tem mais liberdade para falar sobre o que a gente pensa sobre as coisas, é que a gente faz as melhores paradas aí, né? Então, esse e-book, Ensaios de Filosofia Brasileira, ele está disponível gratuitamente no site da AgeWS, tá certo? Você coloca lá, Ensaios de Filosofia Brasileira, PDF, já vai direto lá para você baixar esse livro e ler. E, modéstia à parte, eu achei muito legal, foi muito gostoso de produzir, de escrever, tá certo? E eu espero que vocês possam ir lá, dar essa moralzinha para nós e ler os textos que esses mortais escreveram, tá certo? E quem quiser o livro lá no Auditório Central, já que, se não quiser, não pode vender aqui, tá certo? Pode me procurar. Custa R$35, tá certo? E só tem 3, e só tem 3, tá certo? O pessoal que eu vi curso do Rico tem obrigação moral de comprar. Valeu, pessoal. Para compor, encerrar os lançamentos, eu convido a professora Lenina, né? A gente já passou pelo arcabouço filosófico, né? Chandelizando perto da igreja, né, cara? É engraçado. A gente estava ali na biblioteca esperando começar o evento e o evento tinha começado. Ter chegado aí um pouco depois. Agradecer pelo espaço, né? Eu sou, no livro, assino como Lene Aires, mas eu sou Rosilene Aires. Né? Então quem adquiriu o livro vai entender por que eu coloco Lene Aires como a minha assinatura literária. E eu não sou da filosofia, sou da geografia, integro a equipe COGEM, então estou junto com meus colegas da COGEM, prestigiando o evento. É o meu primeiro encontro, mas já tinha trabalhado com algumas pessoas, né? Como Alex, a gente já tinha trocado muitas experiências e tudo. E estou muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhando um filho, né? Porque livro também é filho, né? Assim como os outros trabalhos que a gente realiza. E esse livro, ele trata de uma poesia que pela capa, né, diz muito, né? A gente tem percorrido alguns caminhos, alguns lugares. E esse livro vem com uma poesia que é de um olhar de uma geógrafa,
de uma mulher negra, de uma mulher da periferia, de uma mulher que tem algumas vivências, que tem algumas andanças, que é uma caminhante, sobretudo, né? E aqui eu tenho um prefácio que é do professor Marcos, que também é escritor, poeta e professor da UVA, lá do Departamento de Sociologia. Então é um parceiro que entra nesse livro, um prefácio lindíssimo, comovente, emocionante. Tenho também uma orelha no livro, escrita pela professora Tereza Sandra, que é geógrafa, e que traz essa sua sensibilidade, olhando para a obra, olhando para essas poesias, que ressaltam a ancestralidade e principalmente o meu encontro com outras mulheres negras, mestras da cultura, mulheres de terreiro, mulheres quilombolas, mulheres da universidade que produz conhecimento, livros infantis. Então eu trago um pouco dessas mulheres também na poesia. Trago também uma homenagem, assim, algumas homenagens a determinados lugares, por isso que o livro se chama Poéticas Ancestrais entre Lugares, Vivências e Olhares. Porque eu faço uma homenagem também a algumas cidades, a alguns bairros. Então, declaro meu amor por Fortaleza. E aí vocês vão poder também se encontrar, quem conhecer Fortaleza, né? Quem já foi a Fortaleza, quem for de Fortaleza, ler a poesia também vai conseguir se encontrar, assim como algumas pessoas que já leram o livro aqui em uma manhã, que foi a Virgínia, não leu o livro em uma manhã, e já se encontrou também no livro. E esse livro também, ele resulta de sair de uma escrita de tese de doutorado com saúde mental e transformar a escrita do doutorado em poesia. Então vocês encontram um pouco da Rose na tese, que foi sobre territórios quilombolas, aqui no livro também, né? Então foi algo que se desdobrou da tese, mas não é a tese. É um livro de poesias, mas que tem a tese ali presente, né? E o pós-fácil, não sei se vocês conhecem, é também de uma mulher negra de terreiro, que é a professora Patrícia Matos, que ela é pedagoga. Eu tenho um sociólogo, tenho uma geógrafa e tenho uma pedagoga. E a poesia, eu entendo que ela também anda, né? Atravessa essas fronteiras que nos colocam didaticamente, né? Pelos diversos campos do conhecimento, né? As diversas áreas, diversos departamentos. Então acredito que vocês vão se deleitar com essa leitura do Poéticas Ancestrais. Muito grata pelo espaço e pela atenção. Boa noite. A gente agradece o lançamento dos livros dos autores. A aquisição, a gente vai garantir que vocês adquiram. Não se preocupe, professor, não vai ser aqui. Eles vão assistir a palestra da professora Cristiane. Eu peço para eles fazerem a mesa de lançamento, para a gente poder dar início à mesa de encerramento. Passa. Ai, pá. É você que vai tirar. Não, é o fotógrafo que tá indo aí, ó. O fotógrafo vai abrir a porta. Pra poder correr o mentir, né? Eu vi aí na água. Bota no grupo aí. Só mais um. É com muita alegria que eu chamo para fazer a palestra a professora Cristiane Marinho. Gente, eu vou fazer uma observação aqui, porque ela disse que ia fazer em público. Aí, se ela pensa que vai me fazer passar vergonha, certo? É o seguinte, eu disse para ela, Cristiane, sextou. Sextou. E nada de falar 2 horas, né, gente? Brincadeira, com toda a liberdade de falar. Bom, tem outro não? Até com o microfone eu falo baixo, né? Bom, a professora Cristiane Marinho, filósofa, professora emérita da Universidade Estadual do Ceará,
Hoje ela compõe o mestrado Serviço Social, SELESC, né? Como do corpo permanente. Quando eu fui pegar as referências da professora Cristiane, as áreas de interesse dela, eu fiquei assim um pouco surpresa, não diria surpresa, né, Cris? Mas eu fiquei, sabe aquela inveja boa que você tem? Porque a Cris, ela transita em muitos campos, em muitas áreas. Ela vai da história da filosofia, a ética, a política, é uma poetisa, trabalha com Foucault, com Deleuze. E também trabalha filosofia da educação, ensino de filosofia. Então, ela tem uma produção, gente, que eu não vou falar, porque senão a palestra dela vai durar 3 horas. Porque vai ser 2 horas para ler o currículo dela, né? E aí ela vai reclamar de mim de novo, porque eu estou roubando o tempo dela. Então, Cris, não se esqueça. Sextou. Boa noite. Agradecer o convite carinhoso do encontro, em especial o professor Hermínio, muito atencioso sempre. E também repetir que é uma alegria rever aqui antigos alunos e amigos também muito queridos, né? É sempre uma alegria. Bom, o Hermínio me pediu para eu fazer uma palestra de 1 hora. Assim escrevi a palestra, 14 páginas. E conversando ali com a Dulce, essa grata amiga, ela pediu que eu não falasse tanto. Eu falei, tá bom, então eu vou tirar 2 páginas. E o tempo foi passando e eu falava para ela, caiu mais uma página. Então, eu vou fazer o máximo que eu puder, de forma mais rápida. E para a gente conversar um pouco, talvez também, se quiserem, né, ou sair mesmo para tomar uma cerveja, né? O título da minha fala é Para quê, por quê e como ensinar filosofia. É um título muito abstrato, né, muito universal. Eu tenho uma determinação mais precisa. Mas a ideia é essa mesma. Né? Para quê, por quê, como ensinar filosofia. Eu inicio falando aqui uma citação de Foucault. Ele está meio... Uma citação de Foucault. Ele... aqui... aqui. Na verdade, eu não sei. Vai tentar. Vou ler a citação de Foucault. Formar conceitos é uma maneira de viver e não de matar. É uma forma de viver em uma relativa mobilidade e não uma tentativa de imobilizar a vida. A vontade de aprofundar uma pesquisa sobre o ensino de filosofia surgiu em mim desde os primeiros anos da minha vida prática como professora da UES e foi se intensificando com as leituras da obra Foucaultiana e mais ainda, com os estudos sobre a filosofia da educação. A preocupação com o ensino de filosofia vem permeada por um incômodo bem específico, a formação de novos professores. Estes que já nem sempre são incentivados a agir como pesquisadores,
Pesquisadores que não apenas reproduzam a história da filosofia, mas sim hajam de forma a possibilitar aos alunos o ingresso no campo da filosofia por um caminho de acesso às teorias canônicas, mas de uma forma crítica e reflexiva. De Foucault, trago para nossa reflexão os conceitos de relações de poder, processos de subjetivação e o exercício do pensamento crítico, ao realizar a análise do poema Educação pela Pedra, de João Cabral de Melo Neto, como demonstração do que acredito ser uma boa prática para o ensino de filosofia, dentre tantas que, provavelmente, os professores aplicam em sala de aula. Como professora e como aluna, vi a literatura como grande parceira das reflexões filosóficas, o que facilita consideravelmente a compreensão dos conceitos filosóficos. Apesar de Platão ter colocado a poesia épica em um patamar negativo e inferior, pois distante da verdade presente nas ideias, a filosofia ocidental posterior produziu muitos textos literários, textos filosófico-literários, textos literários filosóficos. Os diálogos de Platão, as confissões de Agostinho, os pensamentos de Pascal, as meditações de Descartes, os ensaios de Montaigne, assim falou Zaratustra de Nietzsche, entre tantos. Inserido nessa lista, como autor de livros de filosofia, romance, peça teatral e biografia, Plínio Sartre, que se admite como filósofo e literato, tendo escrito simultaneamente filosofia, literatura, com os elementos de uma presentes na outra. Assim, a sua escrita filosófica estaria ilustrada na sua escrita literária, sendo momentos distintos, mas interdependentes, pois somente essa cumplicidade de gêneros discursivos daria conta da complexidade humana. Segundo Franklin Leopoldo de Silva, um dos maiores estudiosos do pensamento sartriano no Brasil, há uma vizinhança comunicante entre a literatura e a filosofia de Sartre. Uma dualidade que se complementa, diz ele. Muitas vezes Sartre questionou se existia mesmo a distinção de pertença exclusiva da imagem à literatura e do conceito à filosofia. Jean-Marie Guignabon, filósofa naturalizada brasileira, também observa e realça que a metáfora não seria tão distinta do conceito, questionando se haveria mesmo uma fronteira tão rígida entre ambos. Até que ponto a metáfora estaria presente no conceito e até que ponto o conceito carregaria traços da metáfora. A meu ver, a pergunta que estaria por trás desse questionamento seria: razão e imaginação, racionalidade e sentimentos, será que estariam efetivamente separados? Acredito que não. E é dessa perspectiva que compreendo que a literatura, além de ter e ser um enorme potencial para se estudar e ensinar filosofia, também carrega uma forte potência de se sensibilizar ao pensamento filosófico e seu exercício sobre suas próprias questões. Contudo, ao analisar livros didáticos de filosofia para o ensino médio, inclusive um produzido por mim, vi que seria muito pertinente deslocar os textos literários do final dos capítulos, em que serve para ilustrar alguma reflexão filosófica precedente, como também deslocar os textos literários
do início dos capítulos, os quais se destinam a sensibilizar o aluno para as exposições conceituais vindouras no capítulo a ser estudado. O texto literário, na minha compreensão e na minha proposta aqui, deve ter um papel central para possibilitar uma potencialização das descobertas filosóficas. Não proponho esses deslocamentos de forma excludente, pois ambas as posições, ou no início ou no final do texto filosófico, né, são importantes, necessárias e também potentes. Proponho, sim, um exercício de interpretação filosófica do texto literário, relacionando o universo filosófico de algum pensador e desvendando o conteúdo literário com a linguagem filosófica. Seria fazer uma tradução de um texto em outra linguagem. Imagino uma oficina em que os alunos traduziriam um texto literário para a linguagem filosófica. Bom, em seguida, vai ter uma apresentação conceitual do meu referencial, né, que vai ser Foucault, mas ele tem 5 páginas, eu vou tentar aqui diminuir em função da Cimeia, né? Bom, deixa eu ver. Eu vou começar a ler e vou tentando diminuir ao máximo aquilo que eu possa, se o microfone ajudar. Foucault, filosofia e ensino de filosofia. A abordagem sobre Foucault, educação e ensino, recorrentemente incide na perspectiva do livro Vigiar e Punir, na qual educação e ensino passam pelo prisma da disciplina e da punição. Aqui, inversamente, vou tratar do ensino, mais especificamente sobre o ensino de filosofia, em uma perspectiva da compreensão que Foucault tem sobre a filosofia. Nesse sentido, proponho que o ensino de filosofia se inspire no que Foucault acredita ser filosofia na contemporaneidade, como veremos adiante, ou seja, que esse ensino se exerça a partir das características, papel e função da própria filosofia contemporânea. Para o filósofo francês, a filosofia é uma maneira de refletir, não exatamente sobre o que é verdadeiro e sobre o que é falso, mas sobre nossa relação com a verdade. Não deveria e não deve existir nenhuma filosofia dominante e que tenha por pretensão a descoberta de uma verdade última, mas sim que exista uma filosofia em atividade. Nesse sentido, para Foucault, a atividade filosófica implica, primeiro, em uma interferência entre a análise, a pesquisa, a crítica e as mudanças no comportamento, na conduta real da pessoa, em sua maneira de ser, em sua relação consigo mesma e na sua relação com os outros. Segundo, a atividade filosófica estabelece também que, a partir da nossa relação com a verdade, devemos nos perguntar como nos conduzir, modificando simultaneamente nossa relação com a verdade e com a nossa conduta. Terceiro, essa atividade filosófica, com suas consequências, existe em uma conjunção complexa entre toda uma série de pesquisas e todo um conjunto de movimentos sociais. Essa é, diz Foucault, a própria vida da filosofia. Para Foucault, essa filosofia em atividade, como ele a chama, se transforma incessantemente, distinta da filosofia totalizante e defensora da verdade última. Não significa a derrocada da razão, como pretendem alguns.
Nenhuma forma dada de racionalidade é a razão. Outras formas de racionalidade se criam, diz ele, sem cessar. Portanto, não há sentido na proposição segundo a qual a razão é o longo relato que agora terminou, com outro relato que agora começa. Do contrário, digo, teríamos ou que a razão seria uma ideia do tipo platônico, consequentemente portadora da verdade, com V maiúsculo, ou que a racionalidade teria uma forma única e imutável. É dessa forma, portanto, que para Foucault, inspirado em Kant, a função mais importante e pertinente da filosofia é diagnosticar o presente, dizer o que é o presente, em que nosso presente difere de modo absoluto de tudo o que não é ele, ou seja, de nosso passado. Talvez seja isso, diz Foucault. Talvez essa seja a tarefa atribuída nos dias de hoje ao filósofo. Segundo Foucault, o texto kantiano intitulado Que são as luzes inaugura a questão do presente, da atualidade, a preocupação com o que acontece nos dias de hoje, no agora. Óbvio que não é a primeira vez que se encontra na reflexão filosófica referências ao presente, pois não é algo simples a ser dito. Foucault vê aparecer no texto de Kant a questão do presente como acontecimento filosófico ao qual pertence o filósofo que dele fala. A filosofia como uma forma de prática discursiva que tem sua própria história. Para o filósofo francês, o texto sobre Alf Claude mostra a filosofia pela primeira vez problematizando sua própria atualidade discursiva, a qual é interrogada como um acontecimento que deve dizer seu sentido, seu valor, sua singularidade filosófica e encontrar aí sua razão de ser e também seu ofício. Contudo, a tarefa do filósofo em buscar dizer o que é a atualidade não deve implicar em um culto de endeusamento do presente, como se ele fora o ápice da história, mas sim pela modéstia de decifrá-lo como algo de grande interesse, que exige ser analisado, decomposto, e que de fato saibamos nos colocar a questão: o que é a atualidade? Então, para Foucault, Kant teria inspirado que um dos grandes papéis do pensamento filosófico, a tarefa da filosofia, é dizer o que é a atualidade, dizer o que é esse nós, hoje, mas sem a solenidade do endeusamento ou da desmistificação do presente, e sim reconhecendo suas especificidades e singularidade. Para Foucault, o trabalho intelectual do filósofo, portanto, é dizer o que existe no presente, mas mostrando possibilidades de ele não ser o que é, também de ser de outras formas. Dentre outros procedimentos, Foucault busca realizar esse diagnóstico do presente das seguintes formas: estudando a racionalidade das dominações e suas interrelações diferenciadas, observando que essas relações de poder e as racionalidades que as regem não constituem um poder único que domina o conjunto do corpo social, impondo sua racionalidade, analisando a ligação imediata pelas relações de poder entre a reflexividade do sujeito e o discurso da verdade, não elaborando uma teoria do poder, e sim uma analítica do poder, para compreender pela história as relações de poder que, por sua vez, são fortemente relacionadas a um determinado tipo de sujeito. Na entrevista intitulada O Filósofo Mascarado, de 1980,
Compreendo que Foucault, ao definir o ensino hoje, também abre espaço para aproximar o ensino das características com o que entende ser a filosofia na contemporaneidade. Para ele, uma das principais funções do ensino era que a formação do indivíduo fosse acompanhada da determinação de seu lugar na sociedade. Seria preciso concebê-lo hoje de tal forma que ele permita ao indivíduo modificar-se a seu gosto, o que somente é possível desde que o ensino seja uma possibilidade aberta permanentemente. Pensando nessa perspectiva, defendo que o ensino da filosofia aqui no Brasil também não pode permanecer o mesmo que foi durante séculos, ou seja, uma memorização da história da filosofia europeia e o ensino da exegese dessas obras. E aqui não está sendo proposto nenhum ato de exclusão, nem dessa história e nem do ensino da exegese dos textos canônicos, pois ambos são fortemente potentes e necessários no exercício crítico da aprendizagem e do ensino de filosofia como diagnóstico do presente. Ainda na referida entrevista, o filósofo critica que o catolicismo fez com a curiosidade no âmbito educacional, pois a transformou, a curiosidade, em vício e a estigmatizou como algo extremamente negativo, incluindo também o conhecimento da ciência. A curiosidade passou como algo extremamente negativo, como futilidade, veja só, a ser combatida. Diversamente para Foucault, a palavra curiosidade sugere exatamente o inverso. Curiosidade é inquietação, é a vontade de modificar as coisas de hoje, é achar o singular à sua volta, é desfazer o olhar de familiaridade diante das coisas, é uma paixão de aprender o que se passa e aquilo que se passa. Questionar as hierarquias tradicionais. Enfim, é possível aproximar essa crítica Foucaultiana à repressão católica sobre a curiosidade aos primeiros tempos do ensino de filosofia no Brasil, realizado pelos jesuítas, que tinham como método de ensino de filosofia a ratio studiorum, e em âmbito mais amplo, a ideologia do Concílio de Trento. Uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante e que foi utilizada na realização do colonialismo. Portanto, os nossos primeiros passos na filosofia foram exatamente através da colonização. Faço essa aproximação para mostrar que aqui no Brasil prevaleceu a filosofia obediente, sem curiosidade. Sem a curiosidade investigativa ou do aluno que tivesse pensamento e linguagem próprias. Características que, mesmo diferenciadas, se acirraram posteriormente no século XX, inclusive com a chegada do método estrutural francês via USP. Quer dizer, a gente vive de obediência em obediência, né? Filosoficamente falando. Em ambos os casos, temos a prevalência não só do sufocamento da curiosidade, mas uma rígida opção pelas verdades, sejam elas religiosas ou acadêmicas. Em ambas, moram fantasmas metafísicos e religiosos, mitos de supostas superioridades professorais e acadêmicas, crenças na salvação da alma acadêmica,
crenças na salvação da alma acadêmica pecadora, que deve se converter ao conceito de totalidade, que ainda rondam as nossas salas de ensino e currículo de filosofia, acostumando-nos a rezar textos canônicos e teorizar sobre o religioso. A ordem pedagógica é calar qualquer outro método de ensino que não siga esses critérios. Dessa forma e dessamente, para Foucault, o discurso filosófico na modernidade deve valorizar a atualidade como terreno a ser explorado e encontrar seu lugar e seu sentido, e também descobrir sua ação específica capaz de ser exercida no interior dessa atualidade. As novas indagações sobre essa modernidade podem ser: qual é a minha atualidade? Qual é seu sentido? O que faço quando falo dessa atualidade? Lembremos que a modernidade para Foucault tem seu início no século XVIII e que uma das importantes funções dessa filosofia moderna foi, precisamente, interrogar-se sobre a própria atualidade. Foucault complementa que para sua filosofia a importância do diagnóstico do presente, o exercício filosófico de pensar a atualidade teve, além da influência do texto kantiano, a presença de Nietzsche. Aí eu vou pular aqui Nietzsche, porque aí vai dar outra história. A Dulcinea está aqui perto, né? Então, enfim, como ele é né, também muito segue muito Nietzsche, né? Então, dessa forma, para Foucault, ser filósofo não é necessariamente pensar a totalidade. Pensar a totalidade, filosoficamente, é uma das formas possíveis de filosofia. Eu digo isso muito claramente porque, dentro da academia filosófica, quando você refuta ou questiona o conceito da totalidade, você quase apanha, né? É uma doutrina, é uma religião. Você, como eu falei aqui, você tem uma aula pecadora acadêmica, né? Você quase apanha. Então, pensar a totalidade filosoficamente é uma das formas possíveis da filosofia, a qual, diz Foucault, foi efetivamente a vida real do pensamento filosófico do século passado, a partir de Hegel. Mas, afinal de contas, poderíamos muito pensar hoje que a filosofia não consiste mais nisso. Antes de Hegel, a filosofia não tinha necessariamente a pretensão à totalidade. Portanto, é uma forma de filosofia recente, dentro de todos os séculos, né, de existência da filosofia. E do ponto de vista Foucaultiano, a filosofia do século XX está novamente mudando de natureza. Ela tanto perde a pretensão à totalidade, quanto ela própria se relativiza. Entra Nietzsche novamente, vou dar outro pulo aqui. Para Foucault, houve o desaparecimento de um certo tipo de filosofia, portanto, a que busca a totalidade. Mas não o desaparecimento da filosofia. O fato desse questionamento sobre a totalidade, ele não é o fim, ele não é a afirmação do fim, do desaparecimento da filosofia e muito menos de filósofos. Ou seja, continuam a existir filósofos, mesmo você acreditando que não existe mais a totalidade como conceito central. Para Foucault, odiernamente, existem tipos de atividades filosóficas que estão presentes em diversas áreas do conhecimento e que consistem, em geral, em diagnosticar o presente de uma cultura. É a verdadeira função que podem ter hoje, diz Foucault, os indivíduos que nós chamamos de filósofos. É nesse sentido que Foucault resgata Nietzsche, afirmando que o papel do filósofo é dizer o que acontece no presente,
e de demonstrar que a humanidade começa a descobrir que ela pode funcionar sem mitos. O desaparecimento das filosofias totalizantes e metafísicas e das religiões corresponderiam provavelmente a algo desse gênero. Também é nessa direção que proponho o ensino de filosofia que tenha o suporte dessas ideias Foucaultianas, pois valorizam o exercício de criatividade teórica, possibilitando realizar mudanças no presente, tanto coletivo quanto subjetivo, pois ambos não se apartam. Exercitam a compreensão das relações de poder e seus efeitos de negação do outro. Diagnosticam o presente para que se possa transformá-lo no que ele ainda possa ser de melhor. Possibilitam o exercício filosófico de ensino e de aprendizagem, recorrendo às diversas áreas do conhecimento em uma transversalização potencializadora do entendimento filosófico. E trago a seguir um exemplo ou proposta de interseccionalizar filosofia e literatura. Vou ler o poema do João Gabriel de Melo Neto. Pode colocar, Ana? Eu vou ler primeiro o poema e depois eu faço análise, tá? A educação pela pedra. Uma educação pela pedra, por lições. Para apreender da pedra, frequentá-la. Captar sua voz inenfática, impessoal. Pela dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria. Ao que flui e a fluir, a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra, de fora para dentro. Cartilha muda, para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra. No sertão, de dentro para fora, é pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não seria nada. Lá, não se aprende a pedra. Lá, a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. O sertanejo falando. São 3 fragmentos do poema do João Gabriel de Melo Neto. O sertanejo falando. A fala, a nível do sertanejo, engana. As palavras dele vêm como rebuçadas, palavras com feito, pílula, na glace de uma entonação lisa de adocicada, enquanto que sob ela dura e endurece o caroço de pedra, a amêndoa pétrea, dessa árvore pedrenta, o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca. E no idioma de pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala à força. Daí também porque ele falar devagar. Tente pegar as palavras com cuidado, confeitá-la na língua, rebuçá-las, pois toma tempo todo esse trabalho. Terceiro fragmento. O urubu mobilizado. Durante as secas do sertão, o urubu, de urubu livre, passa a funcionário. O urubu não retira, pois, prevendo cedo que lhe imobilizarão a técnica e o tato. Cala os serviços prestados e diplomas, que o enquadrariam no melhor salário. E vai acolitar os empreiteiros da seca, veterano, mas ainda com zeros de novato. Aviando com eutanásia o morto incerto. Ele, que no civil quer o morto claro, embora mobilizado, nesse urubu em ação, reponta logo o perfeito profissional. No ar compenetrado, curvo e conselheiro, no todo de guarda-chuva na unção clerical, com que age,
embora em posto subalterno, ele, um convicto profissional liberal. Nessa perspectiva, esses são os 3 fragmentos. Nessa perspectiva de interlocução entre filosofia e literatura, é que faço uma leitura filosófica da parte do poema Educação pela Pedra, de autoria de João Cabral de Melo Neto, com as ferramentas de Michel Foucault, lançando mão de algumas entrevistas, aulas e artigos do filósofo francês, que também não deixam de ser uma forma de linguagem de expressão filosófica. O poema nos fala da dureza de pedra do sertão nordestino, resultante das desigualdades sociais. O poeta lança mão da metáfora da pedra para falar da educação no sentido da vida, da dureza e do aprendizado da vida. O sertanejo também é abordado a partir do universo da pedra. A dureza social torna pedra a própria fala do sertanejo, que nos engana com o seu som melodioso. Por sua vez, o urubu, que no sertão vive livre, na época da seca se torna um funcionário, que vai se beneficiar economicamente por meio de negócios escusos. Em meio à dureza de pedra das desigualdades sociais, o urubu se locupleta com outros seus semelhantes. Uma leitura em perspectiva Foucaultiana do poema Educação pela Pedra vai saltar aos olhos um tema central, que é o conceito de relações de poder presente nos 3 elementos que são a educação, o sertanejo e o urubu, sendo unidos e constituídos pela metáfora da pedra. Uma educação pela pedra acontece por duras lições que se frequenta e das quais se tem o aprendizado de voz impessoal, uma voz sem ênfase. A educação pela pedra é dura, porque não inicia pelo ensino das palavras, mas logo pelas suas pronúncias. As lições de moral, de poética e de economia não fogem à regra. Trazem a dureza para quem for soletrá-las. Essa educação está presente no sertão, na sua própria forma de ser. A dureza da desigualdade social ali presente não é ensinada, pois é a própria pedra e dureza. A vida pedra não ensina, mas habita a alma do sertanejo. E este sertanejo que apresenta fala mansa e doce é, na verdade, uma árvore de pedra, que fala pedra e em pedra que lhes rasgam a boca. Por isso, o sertanejo fala pouco e devagar, pois é doloroso falar. Contudo, ele busca adoçar as sílabas duras das palavras pedras para mostrar uma fala mole no seu corpo de rocha. Em meio à dureza pétrea de um sertão, onde se aprende pela pedra e onde sobrevive o sertanejo, maltratado pela seca e pela estiagem, pela ausência das águas e das chuvas e pelo descaso dos poderes públicos, se encontra também o urubu, o qual se transforma de urubu livre em funcionário, prestando serviço para os negociantes da seca. Essa rapinagem da exploração da pobreza, realizada com os sócios do empreendedorismo da miséria, vai ampliando mais e mais a dureza da educação pela pedra, que não ensina, só se realiza. Dessa perspectiva, é possível explorar as diversas relações de poder presentes nesse quadro. A posição do Estado, quase sempre ausente nas problemáticas da seca do Nordeste brasileiro, apesar de ter estado mais presente nas últimas décadas. 2. O processo de subjetivação presente do endurecimento da existência sertaneja. 3. A educação formal, ausente ou precária para o povo sertanejo. 4. O exercício do pensamento crítico sobre uma realidade nordestina
com o intuito de fazer um diagnóstico do presente, como queria Foucault. Enfim, o exercício dessa monta, além de proporcionar o exercício filosófico crítico do presente e levar o aluno a pensar na sua própria realidade, se nordestino, poderia também abrir muitas possibilidades de explorar a filosofia Foucaultiana e pesquisar o que Foucault compreende por filosofia e qual o seu papel na contemporaneidade. No livro Crítica da Razão do Piniquim, publicado em 1978 por Roberto Gomes, ele constrói uma crítica à ditadura militar, denunciando a forma de se estudar e de se ensinar filosofia no Brasil. Ou seja, uma filosofia que primava pelo método uspiano, como já dito lá atrás. Aprendido com os franceses, o método de exegese de textos, como se este fosse a única e correta forma de se fazer filosofia, a única. Por isso, todas as outras formas de se exercitar a filosofia era proscrito e tido como medíocre e não filosófico. Lembro aqui a figura de Paulo Freire, que até hoje é questionado pela comunidade filosófica brasileira se era ou se não era filósofo, pois exercia seu ensino de alfabetização com métodos práticos e fora dos muros acadêmicos. A Academia Filosófica Brasileira de então, sempre refém dos cânones europeus, não alcançava que o exercício freiriano era resultado de sua própria produção teórica e filosófica. É como se a filosofia não pudesse ser ensinada de forma prática e conectada à realidade, mas somente por intermédio da oralidade e sem nenhuma atividade prática. Talvez por isso tenha se instalado um certo horror na Academia Filosófica Brasileira, quando, dos primeiros passos das iniciativas de oficialização do ensino de filosofia como área de ensino, ou como sub-área de ensino, pesquisa e pós-graduação, incluindo aí a criação do GT de ensino de filosofia na UPOF. Até hoje me pergunto se esse horror, a criação do ensino de filosofia como área acadêmica, não corresponderia ao horror dos donos de escravizados, quando, no início do movimento da abolição em terras brasileiras, o trabalho braçal realizado pelos escravizados teria agora de ser exercido pelos distintos filósofos de gabinete. A concentração do ensino de filosofia no sul e sudeste do Brasil, com as atividades práticas no seu ensino, tenderia a se alastrar por todo o território brasileiro, popularizando sua aprendizagem, tomando a filosofia como arma de luta social pela igualdade e democracia, chegando a quem supostamente não deveria, pois sem o refino abstrativo e intelectual próprio de tão seleto conhecimento. Em outras palavras, a filosofia seria profanada em sua santidade e inferiorizada em sua superioridade. Voltando a Gomes e corroborando com o que ele fala da razão tupiniquim, a filosofia no Brasil tem sido essencialmente ornamental e conservadora, bacharelesca e decorativa e acessória, reproduzindo a filosofia e o modo de fazer, estudar e ensinar filosofia do estrangeiro colonizador. E reafirmo, matando nossas possibilidades de uma produção filosófica que parta da nossa realidade social e busque compreender o presente, pois só assim poderemos mudá-lo. Fazer diagnóstico do presente, no qual certamente o conhecimento da filosofia, seus filósofos e sua história serão caros e necessários, mas sem sufocar nossa realidade, perspectivas e singularidade. Sempre nos é lembrado que o traço fundamental que define a filosofia é a universalidade. Mas há pouco tempo
tempo, essa universalidade filosófica só abrangia e afirmava e reconhecia a humanidade de alguns povos e lugares. De certa forma, assim continua. Não se escuta a universalidade filosófica na alegria roubada dos negros escravizados, da festa de seus tambores e atabaques e danças africanas. Na universalidade filosófica não coube o eco da voz de Zumbi no quilombo dos Palmares, e nem na celestial e cristã universalidade filosófica. Ou de outra forma, a universalidade universal não comporta o som das flechas indígenas, ou até mesmo o que foi silenciado dos ou nos aldeamentos indígenas. Teria havido também uma espécie de controle biopolítico sobre a formação da população filosófica brasileira, desde o seu início até hoje. Uma parte dessa população, desses bandidos filosóficos, né, que não seguem o cânone, uma parte dessa população é deixada à morte, abandonada para morrer, na medida em que, ao não seguir os moldes canônicos, busca ampliar o espectro filosófico no que diz respeito a objeto, métodos e referência. Lembro novamente Freire. Existiria uma espécie de governamento da vida da população filosófica brasileira, um processo de subjetivação acadêmica de sujeitos assujeitados aos moldes da filosofia, predominantemente europeia e, no máximo, estadunidense, mas ainda no âmbito do universo biopolítico, entre os quem merece morrer academicamente, predomina uma seleção necropolítica aos moldes de Mbembe, ou seja, são mortos logo e violentamente. Muitos são os desafios que o ensino de filosofia no Brasil e no Ceará tem a enfrentar, não somente contra aqueles que buscam limá-los, mas também na medida em que é preciso que os professores de filosofia da educação básica e de outros tantos graus, especialmente do ensino superior, repensem suas práticas e a organização dos cursos, conectando vivamente o nosso presente aos problemas filosóficos amplamente debatidos pela história da filosofia e outros novos problemas, na busca de ser feito o diagnóstico do presente, como sugerido por Foucault. Última página. Pensando na realidade pedra de João Cabral de Melo Neto, me vem à lembrança a flor resistência de Carlos Drummond de Andrade, no poema A Flor e a Náusea. Nesse poema, o poeta, fatigado pelas e com as pedras do mundo, espreitado por melancolias e mercadorias, se pergunta se pode, sem armas, revoltar-se. Pois não chegou o tempo da completa justiça. Assim, diz ele, o tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. Drummond, como muitos de nós, diz ter o ódio como o melhor de si. Um ódio que o salva e que também dá esperança, mesmo que seja poucos. Contudo, diante das pesadas pedras cabralinas, aquela de João Cabral de Melo Neto, né? O Drummond exclama: uma flor nasceu na rua, nasceu no asfalto, sem cor, sem pétalas que abram e sem nome nos livros. É uma flor feia, mas é realmente uma flor. Em uma perspectiva Foucaultiana, podemos compreender essa flor de Drummond como sendo a resistência que enfrenta o poder, que é a dureza do asfalto. Para o filósofo francês, onde há poder, há resistência. Nas palavras do poeta mineiro, a delicadeza da flor, tão delicada, consegue furar o asfalto. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto.
o tédio, o nojo e o ódio. Assim, apesar do avanço da extrema-direita em toda a realidade geopolítica do planeta, com suas montanhas de pedra, capitalismo, racismo, nazifascismo, homofobia, transfobia, guerras, negacionismo, colonialismo, machismo, ditaduras e tantas outras pedras, mais que nunca é necessário e urgente que cultivemos as flores de Drummond, e a filosofia é uma dessas flores. Que elogio, gente. Assim fica difícil, né? Porque o meu papel aqui é mediático, né? E ajudar na crítica. Elogio não. Gente, sem brincadeira. Vamos abrir agora um debate, tá bom? Nós podemos pensar em grupos de 3, né? E aí, Cris responde, depois mais pessoas podem se inscrever. Agora é o seguinte, fica proibido de fazer elogio. Tá certo? Quem se inscreve? Professora Cristiane, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, porque quando eu entrei na UES, você já estava basicamente saindo ali por volta dos anos 2013. E eu não tive vou falar sempre, e aí eu não tive a oportunidade de ser seu aluno, né? Então eu acho que eu tenho essa oportunidade agora e confesso que aprendi muito. Tá? E assim, eu estou fazendo uma pergunta sincera, não uma pergunta retórica, tá? Mas eu queria saber qual é o seu posicionamento, se, de um ponto de vista epistemológico, é possível pensar a diferença sem pelo menos, digamos, universalidades provisórias, decadentes, que envolva essas diferenças, nem que seja historicamente? É possível pensar a diferença sem uma relação com a identidade e a universalidade? Pensando pelo menos essa universalidade como algo provisório, decadente, momentâneo, dialógico, é uma pergunta sincera. Segunda pergunta, Jean. Boa noite. Parabéns, Cristiane, pela palestra. E, curiosamente, a pergunta que eu estava pensando, não era uma pergunta, era um questionamento pessoal, mas acabou que você respondeu um pouco no final da sua fala. Quando você falou do João de Cabral de Melo Neto, a questão da educação da pedra, e fez essa relação com Foucault, do ponto de vista da relação de poder, né? Eu fiquei pensando na educação da pedra, essa perspectiva do enrijecimento do sertanejo que você complementou, né? Como se fosse no sentido de uma resistência, por exemplo, de Graciliano Ramos, no que diz respeito ao sertanejo como homem forte. Mas aí, no final da sua fala, a pedra aparece como sendo realmente uma violência. E que a flor que surge da pedra é que é essa resistência. E aí a minha pergunta diretamente seria isso. A pedra, dessa forma, da modo como você interpretou, ela é apenas violência ou ela pode ser também no sentido de uma resistência que é a dela própria ao tempo e também uma pedra que a gente tira nas vidraças também,
que são impostas, como as vidraças de bancos, que muitos defendem, contra as pedras. Né? As pedras que, nesse caso, para mim, seriam resistência. E, se essa educação seria uma educação da violência ou da resistência, poderia ser da resistência também. Fabiana. Boa noite. Você pediu para não elogiar, mas é um pouco difícil, né? Eu tive o prazer de estudar com a Cristiane, né? Foi inclusive monitora dela em 2 semestres e fez toda uma diferença, né? Na minha própria forma organizativa de pensar e de reconstruir e desconstruir muitas coisas, né? Dizendo que sempre me emociona a sua fala, principalmente quando você traz nessa perspectiva política. A minha pergunta é basicamente uma reformulação do que o colega disse, que quando você citou o poema do Drummond, né, você que ia falar que meu nome é tumulto e escreve-se nas pedras, né? E aí eu trago essa perspectiva de que, quanto movimento organizado de resistência, né, qual seria o nosso fio condutor para que, no meio desse tumulto, nós também fizéssemos florescer flores no meio do asfalto e não apenas ódio, destruição e novas formas de violência. Obrigada. Alô? Obrigada pelas perguntas. A questão da diferença, nesse sentido aí, eu penso em beleza. A questão das diferenças, ela implica, a questão da diferença implica na multiplicidade. Né? Então, portanto, a gente não tem aquele pensamento organizativo, por exemplo, da totalidade, né, ao qual eu me referi, e que grande parte da filosofia, numa determinada época, também compreende. Outra forma, você tem a filosofia marxista, que dentro de determinados parâmetros acaba também se ossificando, né? Porque dá uma tentativa de resposta, de solução, a meu ver, muito mecânica, em relação à infraestrutura, superestrutura. Eu acho que o marxismo é do Marx. Porque tornou-se uma coisa assim mecânica, explicações mecânicas diante dos problemas reais. Né? Então, o pensamento da diferença, a filosofia, a chamada filosofia da diferença, que implica, né, no pós-estruturalismo, ou seja, que se coloca contra, não contra, mas que questiona o estruturalismo, daquilo que ele compreende como realidade as estruturas perenes, como o caso do Levi-Strauss, por exemplo, lá naquele livro sobre o parentesco. Né? Então são coisas muito amarradas. E o que me encanta na filosofia da diferença é exatamente essa pluralidade, é uma diversidade, né? É uma multiplicidade. E de certa forma, seguindo aqui o raciocínio de Foucault, o que deveríamos fazer é exatamente questionar o que se apresenta como verdade para nós. Né? Então, nesse sentido aí, a pluralidade da existência nos seus diversos aspectos é que, de fato, que explica estarmos aqui, né, e vivermos e termos a vida e fazer tudo o que a gente faz. Eu vejo nesse sentido. As duas perguntas, né, são praticamente idênticas. Eu diria que a pedra, ela tem um aspecto polissêmico, né? Ou seja, ela tem vários sentidos, polissêmica. Dentro do raciocínio que eu desenvolvi aqui, a pedra, ela é a dureza, mas também não pode ser resistência. Naquele sentido, por exemplo, que é muito comum, né,
com relação ao sertanejo. O sertanejo é um homem mundo, né, que resiste à miséria, etc, etc, etc. O que, inclusive, eu não gosto dessa leitura, porque, de alguma forma, coloca o sertanejo como tendo, como é que eu posso dizer, tendo direito, sabe, a essa dureza. Né? Mas é uma palavra polissêmica. No meu caso aqui, a pedra lá do João Cabral de Melo Neto, né? Ela é o efeito do poder. O efeito do poder, né? Que torna uma vida miserável dentro de um quadro de desigualdade social. Né? E dentro do quadro capitalista, o sertanejo, porque está precisamente dentro do âmbito do Nordeste brasileiro, né, é também efeito desse poder do capital. Né? E, como eu falo, o empreendedorismo sobre a miséria. Né? E aí a gente teria muito pano para manga para falar sobre isso. É uma realidade que a gente conhece bem, né? Porque somos nordestinos, e grande parte das pessoas que estão aqui, né, conhece bem essa realidade. Né? Então, a pedra, ela pode ser sim, resistência, sem dúvida. Mas aqui nesse contexto eu coloquei como um efeito do poder. Né? E aí eu acho bonito essa contradição, né, esses opostos entre a dureza da pedra, como exercício do poder, e a delicadeza da flor que nasce no asfalto. Né? Quer dizer, nem toda resistência tem que ser violenta. Essa é a questão. E aí, nesse sentido, eu, particularmente, penso que há movimentos de resistência que são extremamente férteis, potentes, e que necessariamente não são violentos, nem pesados, nem pétreos. Né? Eu acho também que essa ideia da gente pensar a resistência simplesmente pela porrada, pela violência, pelo peso, né? Eu acho que não é a única forma de existir a resistência. Né? E não é uma questão, não é uma posição romântica, não é uma posição romântica. São coisas da vida, né? São coisas da vida. Então é nesse sentido, acho que ela é polissêmica, né? Tão polissêmica quanto a realidade. É isso. Boa noite. A gente agradece a conferência da professora Cristiane. Vamos entregar o seu cacto e sua lembrança.